Vamos então direto convocar o Miguel Daoud, né, para comentar esse cenário econômico, Daoud, porque temos... cadê o Daoud? Daoud no telão. Aê, Daoud. Temos aí muitos índices, né, para você analisar, porque temos o dólar num patamar aí que a gente viu na pandemia, 2 anos atrás. Temos a inflação projetada mais uma semana em alta, né? Taxa de juros também. Como é que você vê o cenário para o segundo semestre, né, e para o agronegócio diante desses fatores aí que a gente acabou de noticiar aqui em Daoud? Pessimismo ou otimismo? Boa noite. Boa noite, Petrin. Boa noite a todos. Petrin, com o pessimismo do mercado financeiro, com o qual eu me alinho no sentimento, né? Vamos tentar explicar, então, por que, neste momento, às vezes as pessoas dizem assim, não, as pessoas não, o próprio ministro Haddad disse, não, mas a inflação está 3, a meta é 3, por que a taxa de juros está lá em cima? Bom, em primeiro lugar, porque a expectativa do mercado mudou, né? Quando a expectativa do mercado muda, o que acontece? Você acaba trazendo para o presente esse sentimento. Ela muda em função exatamente de que o governo vem incorporando despesas permanentes com receitas temporárias, né? Então, para o segundo semestre, se essas receitas temporárias não tivermos aí uma receita suficiente, aumenta o déficit, aumenta o endividamento, né? Aumentando o endividamento do governo, o dinheiro é uma commodity, cujo custo é a taxa de juros. Se o maior tomador de dinheiro é o governo, evidentemente que a taxa de juros sobe. Foi o que exatamente está acontecendo, é o que está exatamente acontecendo. Há uma expectativa do governo não conseguir controlar suas despesas, e com isso há essa expectativa da dívida subir, a dívida subindo, sobe a taxa de juros. O Banco Central é o guardião da moeda. Qual o instrumento que ele tem para este cenário de taxa de juros? É a política monetária, que no caso é a taxa de juros. Então o mercado já está precificando que o Banco Central, que muitos achavam que este ano a taxa ficaria abaixo de 10, vai ficar em 10,25. Então, essa é a expectativa gerada pela má gestão do governo. Com relação ao câmbio, Pedro, chega um momento que o investidor avalia. Tudo bem que a taxa de juros no Brasil vai subir, mas será que vai haver a dívida vai sair do controle e o dinheiro que eu tenho emprestado ele vai correr risco? Então, peraí, eu prefiro ficar com um pouco menos de juros lá nos Estados Unidos, cuja taxa de juros provavelmente não vai ser cortada este ano, do que aqui no Brasil. E aí a gente vê esse movimento do dólar mais especulativo. Então, inflação, dólar, né? A inflação sobe, taxa expectativa de juros sobe, os juros o dólar que poderia subir, ele não está subindo por preocupação futura. Eu diria. O agro, como é que fica nesse contexto, Daoud? É importante a gente falar para o nosso público também, né, os impactos de tudo isso que você descreveu muito bem para o agronegócio. Bom, o agronegócio hoje ele depende de juros, né? Infelizmente, né, eu sempre gosto de dizer que o produtor rural ele está há muitos anos na atividade, mas sempre quer trabalhar com dinheiro. Ele nunca trabalha para ser autossuficiente em uma, 2 safras, ter recurso para isso. Ele depende do dinheiro. Agora, se o dinheiro sobe, né, com a questão do clima, né, que vai acentuar cada vez mais esses intempéries da natureza, esses extremos climáticos. Então, acaba tendo um custo elevado. Custo elevado, quer dizer, você tem o dólar alto, você vai importar, né, você vai, evidentemente, pagar mais caro. Nem todos têm o hedge natural da exportação. Então, o produtor rural fica aí, né, entre a cruz e a espada, porque ele vai ter aumento de custo, e isso tudo acaba levando, né, a um desânimo, né, na produção, aliado também às espadas que ele tem na cabeça, né? Invasão de terra, terra indígena, né, governo ameaçando fazer importação
É outros isso. produtos além do arroz. Então, tudo isso, Petri, se resume em quê? Uma má gestão do governo federal nas expectativas do mercado financeiro. O que a gente percebe claramente que o governo quer é agradar a população mais pobre, que é a grande maioria dos eleitores no Brasil. Então, eu agrado essa população desta forma e não fico preocupado com o mercado financeiro, que são pouquíssimas as pessoas que têm Ok, dinheiro. Daud. Só que a consequência disso acaba prejudicando o país. Então, se você me perguntasse qual é a solução, eu diria o seguinte: presidente Lula, administre melhor as expectativas do mercado em relação a uma série de fatores, porque aí o senhor melhora a sua popularidade, melhorando a sua popularidade, o senhor cria força no Congresso, cria força no Congresso, o senhor pode implementar medidas econômicas que Perfeito, o Daud. Brasil. Mas, infelizmente, é difícil colocar isso na prática, Pedro. Perfeito. Obrigado, Daud. Uma boa noite, uma ótima semana para nós aí e até amanhã. Até amanhã, Pedro. Um abraço a você e um abraço a todos. Valeu.